Café com Leite, com músicas de qualidade, com boas histórias, com informações relevantes, com pessoas que fazem acontecer, com o melhor de Nova Petrópolis e região. Agora são 8 horas e 19 minutos, 8 e 19 desta quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Nosso Café com Leite, todos os dias aqui pela Inova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim, estamos em múltiplas plataformas. FM 87.5, também estamos em inova.tv.br e pelo Facebook. Concluído aqui a nossa calibragem dos equipamentos, Sóstenes enfrentou uns probleminhas técnicos. Então, a partir de agora, estamos no ar, sim, hoje, nessa quarta-feira, com um pouquinho de neblina aqui em Nova Petrópolis. Será que vai chover? Como é que vai ficar o clima? Pelo que diz aqui a meteorologia, né, o que aponta aí, estamos aí com 13 graus e a tendência de um dia aí com tempo nublado, né? Vai ficar assim, é o que a meteorologia aponta aí para esta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, tem pancadas de chuva, temperaturas praticamente estáveis, elas caem com maior intensidade aí mais para o final de semana, tá certo, pessoal? Agora são 8 horas e 20 minutos, parceria aqui no nosso Café com Leite, na tela aparecendo aqui os nossos apoiadores, Sicredi agora vai vir aqui. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902, nosso parceiro aqui do nosso Café com Leite. Assim como também temos a parceria da Cooperativa Piá, orgulho de sua origem. Temos junto com a gente também Petrópolis Boulangerie, uma delícia de lugar na Serra Gaúcha. Ainda Super Logradouro, que está aberto, vai até o 12h30, depois reabre às 2 e vai até às 8 horas da noite. E hoje a gente vai degustar aqui umas frutinhas gostosas, fresquinhas do Super Logradouro. Tem um moranguinho aí pra gente degustar e também a gente vai comer aí depois uma goiabinha também. Vamos degustar. E o que a gente não comer aqui é o Clavé. Os meus filhos comem, não tem problema nenhum, porque eles adoram frutas e faz bem a gente consumir uma frutinha de manhã, seja adulto ou seja criança, não é mesmo, Eloir Café? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Zóstenes, amigos da Rádio Nova. Faz bem frutas. Faz bem frutas. Faz. Aliás, café também. É algo que se recomenda, inclusive, como formas preventivas para os assuntos que vamos abordar hoje. Bacana, então. Frutas, legumes, verduras, alimentos ricos em fibras e por aí vai. Isso é prevenção. Prevenção também, atualmente são mencionados como os fatores preventivos para evitar alguns tipos de tumores. Perfeito, então. A gente vai falar sobre cânceres, pessoal, hoje. Tivemos nessa semana, não é o tipo em específico de câncer que a gente vai falar, mas vai falar, tentar compreender um pouco mais essa doença que cada vez mais aparentemente acomete a população. Eu digo aparentemente porque no passado não tinha controle e também as pessoas também não viviam muito, então em longevidade e a gente sabe que cada vez mais câncer é um dos problemas da população, que mais mata, o que causa inclusive o adoecimento das pessoas, né? Tivemos nessa semana, bastante jovem ainda, a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, atriz, cantora, acabou falecendo depois de fazer um tratamento nos Estados Unidos. Inclusive foi tentado aí algo inovador, mas não teve jeito. Lamentavelmente acabou falecendo e muitas outras pessoas também acabam, como a gente diz, adoecendo, não são famosas, não se noticia sobre isso, mas o que é bom de noticiar é quando tem também questões técnicas, conhecimento avançando, e nós vamos conhecer aí um local em que, para mim, que sou leigo, Eloir Clavé, mas eu queria a tua percepção, primeiramente, do setor de oncologia da Unimed, né, que a gente teve na semana passada, o Eloir Clavé, a Lúcia
né? E eu, integrando a equipe da Inova, fomos convidados pelo Dr. André, que é o presidente, né, da Unimed. Isso no ano passado. A gente fez uma entrevista com ele, cirurgia robótica, uma inovação que foi implementada aí na Unimed. E o complexo hospitalar Unimed passou a contar, então, acho que foi desde março do ano passado. E a gente foi com esse propósito conhecer essa cirurgia robótica, como é que funciona esse robô. O da 20X, né, nos impressionou. Mas também nessa visita, né, Eloy Clavé, passamos também pelo setor de oncologia, que realmente é de ponta, e a estruturação que está ainda sendo feita para a construção do setor, então, de UTI pediátrica do complexo Unimed, da Unimed. Como o assunto hoje é a questão de tumores, cânceres, eu achei oportuno também falar sobre essa visita. Qual que foi a tua percepção, Eloir? Tu que é da área justamente da saúde, né? Que inclusive o convite foi extensivo a ti. Eu fui mais de convidado. Eu fui como chofer, motorista. E também como homem de imprensa para conhecer aquela estrutura toda. É um sistema assim que dá para se dizer bastante avançado, uma estrutura grande e moderna acima de tudo, né? Se percebeu ali, inclusive o Hospital da Unimed, eles construíram um outro pavilhão, praticamente dobrou toda a estrutura hospitalar daquela entidade, e o que se observa, o que se percebe é o que já se tinha ideia a respeito, né? É um complexo assim bastante grande que oferece uma série de serviços para os seus cooperados. E na parte da cirurgia robótica, bom, isso aí, como nós até comentamos lá com o pessoal ali do hospital que nos passou informações a respeito, e por sinal até fomos muito bem acolhidos ali pela equipe técnica do hospital e naquele setor ali do bloco de cirurgia robótica, é o que se pensa como o futuro, né? Isso é algo irreversível. A tecnologia está aí para ser aproveitada e é o que estão fazendo aí em Caxias, né? Até a Unimed está de parabéns por ser praticamente uma entidade de vanguarda nesse setor, principalmente aqui no interior do estado. Trazendo, tanto é que em Caxias é recente, né? Desde 2023 que eles estão instalando a robótica no serviço de cirurgia. Rapidamente, para as pessoas terem uma ideia, hoje nós chamamos assim cirurgia aberta e cirurgia fechada. Cirurgia aberta é a cirurgia tradicional. Por exemplo, o que eu faço nos hospitais onde eu atendo. É a incisão, enfim, para acessar ali o local cirúrgico, depois que efetua o atendimento, o procedimento, sutura, enfim. A fechada, nós já conhecemos a laparoscopia, que é uma cirurgia fechada, ou seja, são só pequenos pontos assim que são feitas pequeníssimas incisões e a partir dali efetua o procedimento. E a robótica segue esse princípio de cirurgia fechada com a dinâmica de que é um equipamento altamente preciso, uma tecnologia altamente avançada, em que há um operador que direciona a máquina, mas praticamente a máquina é que faz o serviço cirúrgico, enfim, então tem todo um complexo ali muito interessante, por sinal, e que, como eu disse, é o futuro da cirurgia, não há sombra de dúvidas. Perfeito, realmente. Eu fiquei impressionado, como eu disse, como leigo, como não conhecedor que sou, a gente tem aquela percepção, primeiramente, de estar num local em que o futuro está presente. E até a Thaís, que ela a enfermeira técnica responsável, né? Não sei se a qualificação dela é essa, a função dela especificamente, a descrição é essa, mas o fato... Ela é uma enfermeira por formação de graduação, mas ela é especializada em cirurgia robótica. Exato. Ela fez toda uma descrição e realmente algo que chamou a atenção. Ela disse, olha, isso é irreversível.
a questão da robótica, da automatização nem tanto, mas desses processos, até a automatização também, até mesmo coisas que a gente via nos filmes antigamente. Ninguém imaginava que um cirurgião, como o Dr. Eloir Clavé né, ele é especialista em bucomaxilofacial, né, cirurgia e traumatologia, ou seja, cirurgia de face, né, esse processo de face. Até eu sei que tu ficou com uma coceguinha assim na mão, com a vontade de operar aquele robô lá, né, de conhecer, fazer o treinamento. Tem a parte também ali que é o simulador, não deu tempo nesse momento, mas um dia a gente já fomos convidados para retornar lá. Eu não vou operar, até disse, olha, eu declino de estar aqui, né, no processo operatório, porque não é da minha prática, e não que eu tenho medo ou qualquer tipo de aversão, é só porque eu não quero estar lá, Eloir, só por causa disso, tá? Não, é que quando eu sempre olha, com o Eloir até... a tecnologia é fascinante. Eu sinceramente, eu estou cogitando, inclusive, essa possibilidade. Olha aí, ó. Olha aí. Como eles nos relataram ali, vão efetuar um curso de formação nesta área para trabalhar com o robô. Olha, quem sabe, né? Quem sabe, tá aí então. Uma coisa é certa, é futuro isso aí. Exato. É uma tecnologia que veio para ficar. Exatamente. Então, até mesmo, tem a questão mesmo do atendimento, que digamos assim, orientado à experiência, está se buscando lá, e futuramente terá a parte robótica, a automação, automatização, inteligência artificial, tudo isso implantado na medicina, conforme nesse bate-papo que tivemos lá na Unimed. E, além da robótica, a gente foi para o setor de oncologia, né? E por isso, a gente encadeia esse assunto hoje, Dr. Eloir Clavé, que é a questão de câncer. Primeiramente, queria perguntar para ti, vamos entender o que é o câncer, vamos compreender melhor essa doença, partindo desse caso em específico que comoveu o Brasil, mas por um caso em específico. O fato é que milhares de pessoas são acometidas por essa doença todos os anos. Se for a nível global, talvez milhões de pessoas. O que é o câncer, Eloir? Existem, que nós chamamos assim de tumores ou neoplasias benignas e malignas. As benignas são aqueles tumores que eles não formam metástase, portanto eles não se difundem pelo corpo da pessoa, são bem localizados e, portanto, muito mais fácil de tratar. Cirurgia remove ali alguns com uma certa margem de segurança, mas não existe a possibilidade de recidiva, ou seja, de retornar. A neoplasia, o tumor maligno, que se chama de câncer, ele já tem um processo de formação diferente. Ele é um tumor que muitas vezes forma o que se chama metástase. O que é metástase? Nada mais é do que células tumorais que acabam penetrando na corrente sanguínea, e a partir da corrente sanguínea, essas células tumorais podem se localizar em qualquer parte do corpo e ali formarem um outro tumor. Então, por isso que se chama de tumor maligno. O tratamento já é um pouco mais dificultado em função até mesmo disso. Ele tem essa capacidade de se dispersar em várias regiões do corpo humano. Então, o tratamento é diferente, por isso que para tumores malignos, além da cirurgia, se faz quimioterapia e radioterapia, que são reforços para combater as células tumorais. E atualmente também está se usando a imunoterapia. A imunoterapia nada mais é do que alguns produtos, alguns medicamentos que estimulam o sistema imunológico a combaterem o tumor. Mas é praticamente isso a diferença de tumor benigno para maligno, sabe? Tem algumas formas, algumas estruturas, por exemplo, chegando à minha área, que são tumores de cabeça e pescoço, tumores de boca e face, né? Por exemplo, o chamado câncer de boca, que tem um nomezinho assim bem característico, que é carcinoma
epidermoide ou carcinoma espinocelular, que é a mesma coisa, é o popular câncer de boca, ele tem algumas características diferenciadas. E, aliás, até devemos frisar que o carcinoma epidermoide ou câncer de boca, ele, na verdade, é um tumor maligno da pele. Ele pode, inclusive, aparecer em várias outras regiões do corpo, não necessariamente só na face e na boca. Ele tem uma prevalência maior na região de cabeça e pescoço, porque, como sendo um tumor de pele, ele tem a causa ambiental, que é o sol. Tá? Além da causa genética, tem uma causa ambiental, que é o sol. Então, por isso que às vezes tem regiões mais prevalentes, como, por exemplo, pés, mãos, cabeça, rosto, porque são regiões que ficam mais desprotegidas dos raios solares, dos raios ultravioleta. Então, ele tem uma predisposição maior assim nesta região de face e boca. Mas também ele tem outras causas que, no caso de boca e laringe e faringe, aonde ele pode ocorrer também, que é cigarro e bebida alcoólica. São outras causas deste tumor. Porque sempre se relaciona da seguinte forma. Praticamente quase que todos os tumores benignos e malignos, eles têm uma causa genética. E fora a causa genética, existem também causas que nós chamamos ambientais, que são causas relacionadas ao meio de vida que a pessoa, enfim, encaminha ao longo do tempo. E por isso que tu citaste a questão da alimentação. Ali seria uma causa ambiental. Uma pessoa que talvez não consuma alimentos saudáveis, que daqui a pouco só consuma alimentos processados, não faça atividade física. Daqui a pouco também até a questão da saúde mental, né? Porque a gente estar bem, é preciso tomar atitudes para viver bem também. Eu e o Eloir, é uma pessoa muito séria aqui no microfone, mas fora do ar a gente dá umas boas gargalhadas. E isso também fortalece um pouco o sistema imunológico, a forma da vida como a gente leva, né, Eloir Cavé? Então, seria isso que dá para definir, classificar como fatores ambientais? Ou o que mais? Não, em questão de alimentação, sim, sem dúvida. As nossas gargalhadas não contam nada, então. Não, o lado psicológico também, já vou dizer por quê. Mas a alimentação é importante, ingerir bastante frutas, verduras, alimentos ricos em fibras, isto aí só faz bem, e hoje em dia já se relaciona, inclusive, o consumo de frutas à prevenção de alguns tipos de tumores. Não há dúvida que também o estresse ele baixa a imunidade. E baixando a imunidade pode facilitar a tomada de vários patógenos no nosso corpo, inclusive de tumores. Porque, rapidamente, meu amigo, o sistema imunológico ele está muito relacionado também à questão genética de tumores. Quando se fala assim, razão genética, não é tão somente alguns genes que podem determinar aquela patologia, mas também falhas no nosso sistema imunológico. Nós temos, assim, praticamente uma meia dúzia, de forma muito sintética, de células que representam o nosso sistema imunológico. Nós temos leucócitos, que são células imunológicas produzidas em medulas ósseas, que é aquela região do interior de ossos longos, pernas, braços, costelas. Ali no meio tem aquele produto ali que se chama de medula, e é ali que são produzidos os leucócitos. Eles ficam constantemente circulando no nosso corpo, e a função combater antígenos, que se chama, combater células, combater células danificadas, ou células contaminadas por bactérias e vírus, ou mesmo combater qualquer tipo de agressor no nosso corpo. Também nós temos outras células muito bem especializadas. Uma chamada neutrófilo, que ela é especializada em combater bactérias. Nós temos, por exemplo, linfócitos T e B. O T,
a finalidade do T é combater células que foram agredidas e também células tumorais, o linfócito T. Já o linfócito B, ele produz imunoglobulinas, que são anticorpos, que são proteínas. Essas proteínas, elas servem para direcionar o nosso sistema de defesa. Essas imunoglobulinas, elas se fixam na bactéria, por exemplo, e sinalizam o nosso sistema de defesa para atacar aquele patógeno. Nós temos várias outras, por exemplo, nós temos basófilos, mastócitos, esses aí produzem hormônio chamado histamina. A histamina é muito importante, porque ela é vasodilatadora. Então, toda vez que nós estamos sendo atacados por vírus, bactérias ou mesmo vermes, há uma vasodilatação nas nossas artérias, justamente para as células se deslocarem mais facilmente e lá atacar aonde está ocorrendo aquela agressão de patógeno. E esta histamina, que é vasodilatadora, é produzida por essas células especializadas, mastócitos e basófilos. Nós temos também outra chamada célula killer, que a finalidade dela também é combater células tumorais. Então, para ver que no nosso sistema de defesa nós temos a célula killer, nós também temos os linfócitos T, que a especialidade deles é combater também células tumorais. Então, quando há um defeito nesse mecanismo de ação do sistema de defesa, a possibilidade surge para, digamos assim, se há uma certa tendência genética, mais uma facilitação ambiental de se desenvolver um tumor, tanto benigno como maligno. Tá? Então, tem até uma outra, assim, a eosinófilos, que elas servem para combater vermes, por exemplo, e também bactérias. Macrófagos. Os macrófagos, eles fagocitam, eles engolem as células danificadas, ou mesmo células contaminadas por bactérias, ou mesmo patógenos em geral. Então, isso aí só para ter uma noção, assim, muito de forma sintética do nosso sistema de defesa e como ele atua. E só para dizer que nós temos, então, células especializadas para combater tumores. Então, quando se fala assim, em a condição genética, essa condição genética não só se refere ao gene que pode possibilitar a formação, o desenvolvimento de um tumor, mas também defeitos no nosso sistema de defesa que poderia controlar aquelas células tumorais e acaba não acontecendo. E é evidente que, se a pessoa tem, então, uma tendência genética, né, já uma falha imunológica que facilita, e ainda facilitar no fator ambiental, a possibilidade, então, de desenvolver o tumor vai ser bastante grande. Ambientais a gente pode citar, por exemplo, como eu já disse, esse tumor de boca e face que eu falei, o carcinoma epidermoide. Na pele, a causa principal dele ambiental é o sol. Na boca, álcool e cigarro. Nós temos também outros, por exemplo, só para citar aqui rapidamente, o tumor do intestino, sabe, da Preta Gil. Deixa eu aproveitar enquanto toma um bolinho aí de café, já que está bastante longa a nossa abordagem, tecnicamente, está explicando tecnicamente, é bem interessante. Até, Eloir Clavé, eu sigo naquela ideia de que tem que dar uma gargalhada durante a manhã para tomar um café. Eu sempre provoco o Eloir Clavé para a gente dar uma gargalhada. Eu sempre achava que o tal do serial killer é algo nocivo. E agora tu trouxe que a célula serial killer... o nome é natural killer. A natural, mas tu falou célula killer. E no momento me veio na cabeça o serial killer. E o killer é justamente isso, que ela serve para acabar também com as células tumorais. Olha só. Alguém fala sobre um serial killer, a gente fica arrepiado. Meu Deus do céu. E agora a gente tem isso no organismo. Quase isso, né, Lurca? É célula killer, não serial killer. No momento aqui eu dei um pulo na cadeira aqui. Tu chegou a ouvir um barulhinho no telefone? Até o telefone se assustou. Eu vi. Não, foi a Valentina, nossa a responsável técnica, nos passando a qualidade de transmissão. Diz ela que o Eloir deu uma travadinha, mas já voltou e tá tudo certo. Que beleza, então. Tá bom. Não preciso repetir nada. Não, tá tudo certo.
certinho, Então não tá precisa bom. voltar tudo início. Um pouquinho sobre essa questão, já que falamos sobre especificamente os cânceres que eles são incidentes na boca, face, mais na tua área de atuação, como cirurgião e profissional da saúde na área da face, né, cirurgião de face. Nesse caso da Preta Gil, ela foi no intestino. Algumas informações interessantes aqui. Ela foi diagnosticada com adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Para ti é fácil, para mim eu devo ter que fazer. Adenocarcinoma é um tumor de glândulas. Isso foi há 2 anos atrás, quando eu tinha 48 anos. Né? Adeno é glândula e o termo carcinoma se refere a tumor maligno. Exatamente. Sempre quando eu ouvi a palavra carcinoma ou sarcoma, são tumores malignos. Malignos. Olha, até mesmo eu fui pesquisar, porque uma palavra nova aí, que nem o tal do serial killer aí, o célula killer. Natural killer. O adenocarcinoma é um tipo de câncer maligno que se origina nas células glandulares, como o Eloir Cravero já citou, de tecido epitelial, aquelas responsáveis por produzir secreções como muco, enzimas e hormônios em diversos órgãos do corpo. Nesse caso em específico, né, foi no intestino. Né, afeta várias áreas, ele pode ser incidente. No caso da Preta Gil, né, intestino grosso, que é composto aí pelo cólon e o reto, né? Mas também pode ser incidente aí em pulmões, estômago, pâncreas, próstata, mama, útero, ou seja, são nesses locais onde há células glandulares, né? É o que é a descrição. Qualquer incorreção tu me corrija aqui. É por aí mesmo. Por aí. E a situação da Preta Gil, para a gente entender um pouquinho também o contexto do adoecimento dela, esse câncer foi descoberto após sintomas como sangue nas fezes, para as pessoas identificarem também. A principal característica do tumor do intestino é a hemorragia nas fezes. Hemorragia nas fezes. Dores abdominais também, prisão de ventre, né? Tem que ser investigado, pode ser uma coisa simples, até mesmo alimentação, às vezes também, né? Situação de prisão de ventre, algo assim, mas não se desconsidera, principalmente quando está sangue nas fezes. Sangue nas fezes e dor abdominal, quase que ao mesmo tempo, já é um sintoma bastante característico. E o tumor do intestino é a mesma coisa. A causa ambiental, meu amigo Zóstenes, sabe o que é? É excesso de embutidos também. Alimentos que contêm muito conservante, corante, aromatizante. Essas substâncias corantes que se usa hoje em dia em vários alimentos, que a finalidade é o que? Manter, prolongar o tempo útil do alimento, né? O próprio nome já diz, para conservar por mais tempo aquele alimento. Então você usa hoje vários produtos, inclusive nas embalagens ali sempre vem conservante tal, corante tal, aromatizante tal. Os conservantes hoje em dia estão muito relacionados a tumores de intestino. E hoje sabe-se que, por isso que se fala muito no alimento natural, né? Que ele seria o mais ideal, o mais indicado. Porque, por exemplo, assim, embutidos, enlatados, salsichas, isso é rico em conservantes. Por exemplo, também que se usa muito, que é um outro produto chamado nitritos, das famílias dos nitritos. O que eles servem? Manter a carne vermelhinha ali no supermercado. A carne bem vermelhinha, bonitinha, parece que o animal foi carneado hoje de manhã e já está ali no mercado. Os nitritos também, que é um tipo de sal, e ele também atua como conservante, ele é bastante relacionado ao tumor de intestino. Tá? Então, o ideal seria, na medida do possível, evitar, por exemplo, que hoje em dia nós sabemos que uma série de alimentos e bebidas contém a nossa erva mate,
Nossa erva mate contém muitas marcas corantes. Mas nem a nossa erva mate, Para deixar ela mais verdinha, mas você usa corante. Mas que barbaridade, tchê. Pois é. Então mas eu puxo minha adaga e já saio procurando. Bater com relho. Batendo o relho desse índio velho aí que anda então, alterando aí a composição da nossa erva. Então é tudo isso aí, esses produtos. Eu achava que só colocavam porcaria naquelas outras ervas, né? Porque às vezes enche de porcaria naquelas ervas. Agora na nossa erva mate gaúcha, tchê. Que barbaridade, meu brother. Sabe que também, até por curiosidade, o cigarro, por exemplo, que é a principal causa de câncer de pulmão, né? Você costuma dizer assim, ó, que a pessoa, se ela algum dia ela teve câncer do pulmão, com certeza em algum momento da vida ela fumou. Porque a principal causa do câncer de pulmão é o cigarro, além das outras causas que eu mencionei, genética, imunológica. Então, a causa ambiental. Por exemplo, assim, também, câncer de garganta, esôfago, laringe, faringe, câncer de bexiga. Uma das principais causas ambientais é o cigarro. Né? Até o ex-governador Mário Covas, de São Paulo, que ele faleceu com câncer de bexiga, né? E foi um tumor maligno também que ele teve, e a causa ambiental assim está muito relacionada ao cigarro, da boca e garganta, a bebida alcoólica. Então são vários fatores. O sol, como eu já disse, por exemplo, tem um outro câncer assim bastante agressivo, que é o melanoma, é um tumor de pele. A principal causa é a incidência de raios solares. Então, questão de ser bem protegido. Tanto é que hoje se fala assim que para proteção do sol, o ideal seria protetor solar acima de 30, que é o mais indicado, e também porque há uma facilidade de pessoas com pele clara. Tá? A nossa região aqui da Serra, colonização italiana, alemã, é bastante predominante, por exemplo, assim, a pele mais clara, olhos claros. Então, isto aí facilita bastante a propensão de tumores de pele. Então, o ideal seria as pessoas se protegerem. Como? Até mesmo na roupa, no vestir. Roupa com camisas ou blazer de manga longa, de forma que cubra braços, pernas. Pessoas que se expõem muito ao sol, usar um chapéu, chapéu que dê uma certa proteção para a cabeça e pescoço. Protetor solar seria o ideal, acima de 30. Todos esses fatores de prevenção. E evitar também o sol das 10 às 4 da tarde. Isso aí também é outra situação. Às vezes as pessoas, por questão estética, se expõem ao sol para bronzeamento, esse tipo de coisa. O ideal seria também, então, evitar esse sol, que é onde os raios ultravioletas são mais intensos, das 10 às 4 da tarde. Felizmente, a Anvisa já há algum tempo proibiu o que existia, uma certa época, as câmeras de bronzeamento. Aquilo ali era um risco, um perigo, mortal inclusive, porque aquelas câmeras de bronzeamento, se sabe, elas eram como se a pessoa ficasse exposta por algum tempo ao sol do meio-dia. É como se entrar no micro-ondas quase, né? Quase que entrar no micro-ondas. Mais ou menos isso. Então, ainda bem que já há algum tempo a Anvisa, que é a agência brasileira que fiscaliza essa questão de saúde, proibiu o uso dessas câmeras. Eu lembro das pessoas usarem para acelerar um bronzeamento. Elas eram altamente cancerígenas para esses tumores de pele. Esses tumores que eu já citei aqui, melanoma, por exemplo, carcinoma epidermoide, que também pode ocorrer na pele. Aliás, até uma maneira de prevenir também alguns sinais que podem existir. Por exemplo, assim, esse câncer de boca. Ou mesmo quando ele aparece na pele, no nosso corpo, ou mesmo na face, ou na boca, ou no lábio, principalmente, a primeira situação é assim, ó, é uma ferida que ela apresenta uma casquinha, sabe, que se chama de queratina, ou queratinose actínica. É uma casquinha aquela ferida, e com as bordinhas vermelhas, sangra com facilidade, e principalmente aquela ferida, ela permanece por mais de 4 semanas.
Ou seja, é uma ferida que ela dificilmente ela cicatriza. Então já parte desse princípio. Tem esse tipo de ferida na pele ou na boca que não cicatriza acima de 4 semanas, já tem que tomar cuidado, já tem que procurar um especialista para fazer um exame ali, uma biópsia para investigar, ver o que é. Outra coisa também que com frequência aparece são ínguas, nas proximidades onde tem aquela ferida. Se for na boca, vai aparecer várias ínguas na região do pescoço, por exemplo. Se for no corpo, pode aparecer várias ínguas nas axilas, várias ínguas também em outras partes do corpo, sempre próximas da região onde está aquele tumor se formando. Então, tomar muito cuidado. Existe até do caso do melanoma. O melanoma, esse nome vem das células os melanócitos do nosso corpo, da nossa pele, que essas células, o que elas fazem? Elas produzem melanina. Melanina é uma substância que ela protege o nosso corpo dos raios solares. É o que, incentivando os melanócitos, as pessoas acabam atingindo o bronzeamento, porque incentivando os melanócitos com sol, ele, por proteção, na verdade, produz mais melanina e a pessoa fica bronzeada. Na verdade, seria para proteger o corpo. Então, na verdade, a melanina, o bronzeamento natural, ele é uma autoproteção. É uma autoproteção do nosso corpo. Na verdade, é uma autoproteção, que daí você usa por questão estética. Mas é uma autoproteção. Começa a incidir muito sol, essas células melanócitos produzem a substância melanina e a melanina acaba escurecendo um pouco mais a pele, porque a pele clara facilita a formação de tumores de pele mais facilmente do que a pele escura. Então, na verdade, uma pessoa com a pele muito clara é que ela tem uma produção muito pequena de melanina. Então, ela já não tem também essa defesa natural, ou tem de forma muito baixa os níveis. Então, por isso a proteção maior tem que ser tomada por parte dessas pessoas com pele muito clara. Existe o ABCD do melanoma, que eu já falei que é um dos tumores de pele, muito agressivo, por sinal. Aliás, esses dois que eu falei são os tumores de pele mais agressivos que existe, o melanoma e o carcinoma epidermoide. Assim como em outras partes do corpo, o tumor do intestino é muito agressivo, o tumor de pulmão igualmente. São tumores assim que a reversibilidade deles assim é muito complicada, é muito difícil. Talvez no comecinho seja mais possível de tratar, justamente porque quando menos espera aparece uma metástase em outra região do corpo e daí fica muito difícil, justamente por causa disso, que o tumor benigno é bem localizado, removeu ali e deu. O tumor maligno já não é assim. O ABCD do melanoma, o A é de assimetria, ou seja, o melanoma ele surge principalmente a partir dessas manchas escuras que nós temos na pele, chamadas de névos. Então esses névos, quando eles são pequenos, insignificantes, não merecem preocupação nenhuma. Ele passa a merecer preocupação quando, primeiro, o A, de assimetria. A assimetria é, digamos assim, tu pega algo circunferencial, digamos assim, e passa uma linha no meio, e quando é simétrica, uma metade vai ser igual à outra, em todos os sentidos, bordas, formato, estrutura, tudo. Quando um lado é diferente do outro, digamos, um lado lá é mais estrelado, o outro é mais liso, isso é assimetria. Então, névos desta forma, assimétrica, já tem que ficar de olho. O B é de bordas. Normalmente um névos comum, as bordinhas ali é redondinho e coisa e tal. Quando já está chegando a um caso assim de ser uma situação mais grave, as bordas também são irregulares. Mesma coisa, uma ponta para lá, uma ponta para cá, não é assim razoavelmente redondinho. O C é de cor. O tumor, o melanoma, o névos comum é aquela corzinha escura que a gente vê sempre assim, todas as pessoas têm, né? Essas manchas na pele. O melanoma, quando já está se formando, a cor assim escura, avermelhada. Às vezes pende mais para um vermelho do que aquela cor escurinha ali do névos. E daí o D é o diâmetro. O diâmetro seria assim, ó. Um névos, essa manchinha da pele,
acima de 6 milímetros, já tem que tomar cuidado, porque é bem possível que já seja ali um melanoma se formando, né? Também serve assim, às vezes, por exemplo, essas verrugas que nós temos, que todas as pessoas, muitas vezes é normal ter uma verruga assim nas mãos, por exemplo. Essas verrugas, muitas vezes, se elas crescem de forma irregular, crescem de maneira assim mais rápidas, é bom investigar, porque pode ser um carcinoma espinocelular, a verruga. E, aliás, uma das causas, inclusive, desse processo é o vírus do papiloma humano. É esse vírus que ele pode causar a formação dessas verrugas. E se elas crescerem de forma irregular e espontânea, então deve tomar cuidado. O ideal é fazer um exame, uma biópsia, investigar para ver se é simplesmente uma verruga, ou quando vê, pode estar se transformando aquilo ali num carcinoma espinocelular, que é o que eu falei antes, o mesmo epidermoide, um tumor de pele. Porque é sempre assim, quase todos os tumores que ocorrem no corpo pode acontecer também na face e na boca. Então, por isso que é muito generalizado. Não existe tumor específico só da face. Se ele é da face, ele pode acontecer em qualquer parte do corpo também. O tumor de lábio, por exemplo, a principal causa também é o sol. Existe um outro da face chamado, que também é muito agressivo, o carcinoma basocelular. Igualmente dá para se incluir nessa família desses que eu já citei, de serem muito agressivos. E este é a mesma coisa, uma ferida que não cicatriza na face, normalmente próxima ao nariz. Por quê? Não se sabe. É bem possível que, como uma das causas é o sol, são regiões da face assim que o sol atinge com mais facilidade, principalmente se a pessoa não se expor ao sol com um chapéu, por exemplo, né? Então, é mais esta questão, e é também um tumor bastante agressivo. Todo tumor, no início, ele pode ser tratado. Esses malignos, além do tratamento cirúrgico, a remoção cirúrgica, também se usa quimioterapia, radioterapia, e hoje está se usando até a imunoterapia, que é, como eu falei antes, assim, um tratamento para estimular aquelas células que combatem as células tumorais, que eu citei antes ali quais são. Enfim, são todos tratamentos que a finalidade é tentar minimizar o problema, combater aquele problema ali e devolver para a pessoa uma saúde tranquila, né, na medida do possível. Mas tem tumores que realmente são muito agressivos, e outra coisa, tem tumores que eles crescem muito rapidamente. Então já é a dificuldade. Muitas vezes acontece que quando detecta o problema, ele já está num estágio assim, bastante avançado, muitas vezes já atingiu outros órgãos do corpo, justamente por causa disso, né, que a célula tumoral, basta uma célulazinha do tumor ir para a corrente sanguínea e se localizar em outra parte do corpo, que já existe a possibilidade bastante grande de se desenvolver ali, naquela outra região do corpo, o mesmo tumor. Então, por isso que, como eu sempre digo assim, o ideal, prevenir todas as situações que eu falei, desde a alimentação, evitar produtos enlatados que contêm muito conservante. Sabe que até esse adoçante que você usa, se tu ler ali, tem um conservante. E assim vai. O ideal seria evitar, por exemplo, esses alimentos com conservantes, evitar o excesso de sol, principalmente pessoas com pele clara, extinguir da vida cigarro, né? Outra coisa, bebida alcoólica, né? Daquela situação assim, pode tomar sua cervejinha, seu vinhozinho, mas com moderação, tá? Porque às vezes a mídia é que procura vender a bebida alcoólica, mas todas elas, se contém álcool, vai conter essa possibilidade de malefício, né? Então, o ideal seria prevenir, porque, como se sabe, há uma questão genética, há uma questão de deficiência imunológica, e também há a ambiental, que é o nosso estilo de vida, a maneira como nós vivemos,
como nos alimentamos, os vícios que temos, que podem acelerar esses processos de formação dos vários tumores que podem acometer uma pessoa, né? Então, o ideal seria prevenir, né? Evitar, então, esse tipo de ações aí que podem facilitar. Perfeito, Luiz Clavé, eu vou até pautar aqui como possível de a gente... O que deu aqui, ó? Convite para se conectar. Opa, isso aqui não está correto aqui, meu caro Luiz Clavé. Como assim convite para se conectar? Será que tem um vírus aí querendo invadir o nosso computador aqui? Coisa do além aí. Olha aqui, ó. Aqui na Inova é meio parecido com o nosso organismo, né? Veja aqui, ó. Convite para se conectar. Será que alguém está tentando invadir? Será que tem uma célula estranha aqui no nosso corpo, Inova? Vou dar uma olhada mais de perto desse negócio aqui, né? O nosso corpo, ele é um organismo vivo, e a Inova também não deixa de ser através dos equipamentos e as operações que a gente faz aqui dentro, que não são cirúrgicas, mas elas têm que ser cirúrgicas para funcionar, e às vezes, né, é surpreendido também por uma conexão estranha ali. Vou investigar esse negócio todo. Assim como a gente tem que investigar o nosso corpo, estar atento a qualquer mudança que possa ser percebido. No caso, por exemplo, de intestino, câncer de intestino. Olha aqui, o que é isso? Vou fazer um videozinho desse negócio aqui, ó. Vamos até para complementar, dos vários tipos de tumores que podem acometer, por exemplo, o nosso corpo e a face, outra situação assim que é bom sempre ficar atento é quando aparece em algumas regiões da face alguns inchaços, e esses inchaços não são causados, por exemplo, por infecção dentária. Às vezes pode ser, tipo assim, percebe a mandíbula, por exemplo, uma protuberância na mandíbula, protuberância óssea, que investiga, não é causa dentária, pode ser também algum tipo de tumor intraósseo. E existem muitos, vários, porque o nosso corpo é assim, nós não só temos tumores em tecidos moles, como também tumores ósseos. E esses tumores ósseos também podem ser, às vezes, detectados visualmente desta forma, né? Uma dor que não é causada por nenhum outro fator, não há uma causa específica para aquela dor na determinada região. Como eu falei, uma excrescência óssea, por exemplo, um inchaço que não é causado na face por dente. É bom investigar, fazer algum exame de imagem, porque pode ser, às vezes, um tumor ósseo, e muitas vezes malignos. Assim como pode ser um cisto, mas pode ser também um tumor. Que os tumores, assim, onde tem célula, pode existir a possibilidade de um crescimento desordenado, que o tumor nada mais é do que isso, um crescimento de forma desordenada das células, e aquilo ali acaba prejudicando o órgão, enfim, onde ela está localizada. Então, é bom sempre estar atento a isso.